E vamos estar entrevistando uma pessoa que eu estimo bastante, que é o Pedro Brágio. Pedro, aguardando o sinal do Pedro. Aí, olá. Entrou. Legal. Entrei. Você sabe que eu estava falando, ó, se o Pedro demorar um pouco para entrar, eu vou chamar o Geraldo aqui e a gente vai começar a falar de vinho. Eu acho que foi ele que te ligou, falou, Pedro, entra logo, senão vai sobrar para ele. Mas legal. Então, muito Pedro, bem. Boa noite, Fernando. Boa noite. Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo informal, um bate-papo gostoso. As pessoas vão assistindo, vão vendo algumas dicas que a gente vai estar falando durante a noite, né? Durante esse bate-papo. E eu vou aproveitar agora, então, para oficialmente iniciar a nossa live. E agradecendo o Geraldo pelo esse convite que ele nos fez, de poder estar fazendo a transmissão. O entrevistador está aqui no Empório Verace, um lugar que eu sempre falo muito bonito, as pessoas precisam vir conhecê-lo, ver a carta de vinho. Semana passada, o Geraldo estava testando uma receita nova de pão, um pão maravilhoso, maravilhoso. Eu imagino. É um baguete é uma massa parecida com um pão italiano, mas não era. Bom, tem que vir aqui experimentar, porque tem uma variedade grande. E então eu agradeço ao Geraldo, à equipe dele, ao Léo, que sempre muito atencioso, as outras pessoas também. E essa noite o Geraldo me presenteou com um espumante de Seival, da linha Miolo. É um espumante natural branco, nacional, Brut, e que a gente vai estar acompanhando, tomando um vinho com nossos convidados. Aí para você, Pedro. O meu já está aqui. O meu já está aqui. Olha, é o Vina Maipo. É um vinho chileno com uvas Syrah. Esse eu não conhecia. Eu sou fã do Verace. Eu frequento sempre. E esse vinho aqui eu não conhecia ainda. Agradeço, seu Geraldo. Agradeço o Fernando aí pelo presente, viu? Imagina, é um prazer tê-lo com a gente. Vamos fazer um brinde, então. Um brinde à nossa live. Saúde. Saúde. Muito bom. E hoje, Pedro, nós vamos estar no meio da live, lá por volta das 8h30, mais ou menos, sorteando uma cesta do Dia dos Namorados. Nós pedimos que as pessoas viessem aqui. Dia. Vieram bastante pessoas, está todo aqui os cupons, muito legal que o pessoal participou, veio aqui, a gente vai fazer o sorteio de uma cesta muito bonita, está aqui atrás, depois eu mostro ela, e aí eu vou contar a novidade que você falou para mim, que nós estaremos também presenteando ao ganhador ou a ganhadora de um livro do Pedro, Dinheiro é Bom e Eu Gosto, e ele vai autografar com uma dedicatória para a ganhadora. Então, muito obrigado, com muito carinho. Eu agradeço bastante, Pedro. Mais um aviso que eu queria fazer, a semana que vem, terça-feira que vem, eu vou estar fazendo uma live com o Dr. Carlos Eduardo Quadrato, advogado. Apesar que a gente fala assim, nossa, advogado vai ser um assunto maçante. Não, nós vamos tratar de uma forma descontraída, vai ser assim para dar risada, para fazer pergunta e ouvir algumas dicas que possam estar ajudando o nosso dia a dia, esse momento aí de pandemia, se tem algumas questões que a gente possa estar debatendo, esclarecendo, e vamos esclarecer mais um pouco sobre esse tema. Pedro, antes de começar te enchendo de pergunta, porque veio muita pergunta aqui, eu acho que a gente tem assunto aqui para mais de 1 hora, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações, a sua abertura aí. Bom, primeiramente, novamente, né, obrigado pelo convite a todos. É com um grande prazer aqui que eu estou com vocês para falar de um assunto tão importante, né? Em épocas de pandemia ou em épocas de não pandemia, a educação financeira é muito importante. E é um prazer imenso estar aqui para responder algumas perguntas, interagir aí com as pessoas. E, de novo, muito obrigado. Pedro, na verdade, somos nós que agradecemos. Você é uma pessoa muito bem conceituada no mercado, na atuação da área financeira, e ter você com a gente o prazer é nosso. Tá? Eu vou pedir para o pessoal
quem estiver gostando da live, manda esse aviãozinho para o seu grupo de amigos, para os seus contatos, para eles virem para cá, virem assistir com a gente. Se vocês estão gostando, aperta o botãozinho do coraçãozinho, vai aparecer para a gente aqui que vocês estão gostando. Se tiver pergunta, manda, porque eu também tenho um monte aqui e a gente vai tentando encaixar. Bom, gente, Fernando, só um detalhe. Oi. Abaixa um pouco sua câmera um pouquinho, para a gente ver mais seu rosto. Para mim estava aqui saindo perfeito, mas não está saindo o meu rosto? Vamos fazer um ajuste. Agora sim. Isso, dá uma Melhorou? ajustada aí para a gente ver você. Agora sim, agora tá bom. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, finanças, como manter o saldo positivo, né? Isso eu acho que é o que todo mundo corre atrás, manter o saldo positivo e cada vez mais alto. Nós vamos estar conversando com Pedro Bragio, educador e terapeuta financeiro. Né? Pedro, uma pergunta que chegou aqui para mim, né, e eu achei muito interessante. Quais os maiores impactos da crise financeira na família e no trabalho dentro desse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia, de isolamento social, de uma série de complicações? Abre esse assunto para a gente, vendo de um aspecto de um educador financeiro, de um terapeuta financeiro. Perfeito. O momento que estamos passando é um momento delicado na questão da saúde. Precisamos nos proteger para poder ficarmos seguros. E esse momento é o momento em que as pessoas muitas vezes entram em contato com suas finanças. Até porque, de repente, perderam o trabalho ou estão com redução de jornada e, consequentemente, de salário, né? E empreendedores também que estão acompanhando a gente aqui com faturamento baixo e preocupações. Então, isso é muito importante e os impactos são grandes quando se fala na falta de dinheiro, na falta de faturamento, na falta de renda. E isso acontece frequentemente e, infelizmente, muitas pessoas, muitas empresas, empreendedores estão passando por momentos complicados e essa questão financeira está indo até por uma questão psicológica, uma questão de discussões em casa, com a sociedade. Então, isso impacta diretamente e a gente vai falar um pouco sobre isso para que as pessoas consigam passar por esse momento de uma maneira mais equilibrada e com menos transtornos. O impacto, como você bem citou, né? O impacto na família, no trabalho e não só a parte financeira, mas as pessoas estão sentindo o que eu acho assim que chega a ser uma tortura, é o impacto psicológico, né? E esse impacto psicológico dificulta as pessoas a dar aquela respirada funda e sair para a guerra, né? Como a gente fala, sair para a briga, sair para o mercado, né? Então, as pessoas que estavam preparadas, eu imagino que essas pessoas que já tinham um planejamento, né? Vamos falar assim, quem já se preparou, mas sem saber do que vinha, né? Tem pessoas que sabem fazer uma poupança, fazer uma reserva, então ela acaba até passando melhor esse momento. Para quem não fez esse preparo, quais as ferramentas que teriam para poder controlar, monitorar, manter o saldo positivo? O que teria essa pessoa para ter esse fôlego? Como você bem disse, o ideal seria que todas as pessoas tivessem um planejamento financeiro, tivessem aquele controle, aquela organização, pode ser básica inicialmente, para não passar por momentos como esse. Por quê? Pessoas que estão passando hoje por momentos assim complicados por causa da pandemia e não têm um planejamento financeiro, essas pessoas estão muito mais preocupadas, estão muito mais ansiosas. E pessoas ansiosas, elas tendem a tomar decisões financeiras erradas. Seja ele empreendedor, ou seja ele o dono que participa de uma família, marido, esposa e filhos. Então, existe agora a chance de entrar em contato com as suas finanças. Muitas pessoas não querem fazer isso, não gostam de fazer isso, mas agora encarar mesmo e entender o que é que está acontecendo, né? Conversas em casa, com a família, é muito importante.
Infelizmente, as pessoas, a maioria não tem um planejamento, não tem um orçamento, não consegue monitorar esses gastos. E aí a vida vai levando, passam-se anos e anos, a pessoa acaba gastando demais, entrando em empréstimo, fazendo coisas que, na verdade, foram feitas por falta de um mínimo controle, né? E isso ocasiona, então, muitos problemas. Então, agora é hora de encarar isso junto com a família. Se você tem um negócio, encare isso junto com o seu sócio e vamos colocar, como você disse, vamos em frente, né? Para que a coisa aconteça e minimize os impactos. Você sabe, Pedro, que você está falando assim, tá passando um filme na minha cabeça. Eu hoje estou com 60 anos e, na verdade, eu comecei aos 12. Né? Aos 12 eu comecei de forma muito informal, vendendo alho na feira, escondido dos meus pais, porque eu queria ganhar dinheiro. Então, o meu gosto pelo trabalho já começou desde da adolescência ou da pré-adolescência. E aí eu fui me aventurando, com 22 anos eu montei minha primeira loja e fui daí para frente. Só que então você vê, nesse país, se hoje eu estou com 60, você vê quantos planos eu passei pela frente. E quantas vezes eu fui pego de calça curta, sem fazer um planejamento. Eu passei por situações, por crises financeiras e consegui sempre me recuperar. E o maior ensinamento que eu tirei de toda essa minha experiência, toda essa minha trajetória de vida, foi nunca me afastar do meu credor. Sempre conversar com o meu credor, porque ele, bem ou mal, é a pessoa que mais vai viabilizar a sua saída daquela situação. Né? Mesmo que você vá procurá-lo e falar assim, olha, eu falei que ia te pagar hoje, mas só que hoje eu estou sem dinheiro. Eu quero marcar uma nova data para te pagar, porque eu tenho a vontade de te pagar. Então, agindo assim, eu sempre consegui, mais do que credores, eu consegui amigos, né, ao longo de toda essa trajetória. É uma trajetória longa, já de seus 42 anos, 48 anos, né, desde quando eu comecei, mas a minha iniciativa mesmo no mercado sozinho foi aos 22. Então, você vê, são 48 anos aí, 42 anos. Então, isso aí foi uma das lições que eu aprendi, lidar com o dinheiro, mas de uma forma muito amiga, muito transparente, né, buscando o credor. O Pedro, mudando então a câmera, voltando aqui para o nosso script aqui, né, que são as perguntas que a gente recebeu, como entender uma pessoa ou uma família, como entender se uma pessoa ou uma família está no padrão de vida financeiro adequado? Porque a gente ouve as pessoas falarem assim, ele está gastando mais do que ganha, ele não vive a realidade dele, vive em outro mundo financeiro. Como entender se essa pessoa, ou às vezes a gente mesmo, né? Como que eu vou saber assim, esse padrão de vida que eu levo, ele está adequado com a minha receita? Como a gente pode identificar isso? Olha, pequenos sinais nós temos, né, no dia a dia. Né? Se a conta corrente começa a ficar negativa, ela fica positiva e negativa, e aí fica mais negativa, e ela vai, ao longo do tempo, dos meses, ela já dá alguns sinais que algo está errado. Quando chega a fatura do cartão de crédito e você olha para aquilo e cai em desespero, né, porque você acha que aquilo não é verdade, como pode? Né? Tem pessoas que recebem a fatura do cartão de crédito e falam assim, peraí, isso não é meu. E aí comenta com a esposa, com o marido, ele fala, claro, nós fomos lá comer aquele dia, nós fomos fazer isso. Então, se esse susto aparece, já tem indícios de que algo está errado. Né? Isso é um dos indícios. Também é a questão de quando começa a pensar em fazer um empréstimo para cobrir conta, para fazer alguma coisa ali que, sei lá, não deu certo. Isso que não seja um investimento, já mostra. Que não seja investimento, que seja para cobrir conta, pagar o cartão, isso não pode. Claro que em algum momento, Fernando, você disse que você também passou por alguns perrengues, eu acho que todo empreendedor passa, né? E hoje, grandes empresas só contratam pessoas que passaram por perrengues financeiros, você acredita? Antigamente você tinha que, quando você ia numa empresa, você ia fazer lá a sua entrevista, né? Eu saí da faculdade agora, sempre tive tudo do bom e do melhor, fiz uma ótima faculdade, ok.
Hoje, grandes empresas, né, que eu conheço, sou amigo de presidentes, diretores, eles dizem, nós queremos pessoas que conseguiram aí quebrar, conseguiram prejudicar a empresa. Por quê? Porque essas pessoas já não vão errar mais comigo aqui, né? Então, é importante, e às vezes a gente acaba fazendo isso, acaba errando e tudo mais. Mas isso não pode virar uma frequência, né? Em algum momento você cai e levanta, mas não pode o tempo todo ficar caindo. Por quê? Se você está só caindo, é porque você não está olhando para as suas finanças da maneira correta, seja na empresa, seja na sua casa. Então, essa atenção precisa ter para entender. Quando você coloca lá quais são as receitas, quais são as despesas, você já vai perceber que se está dentro do padrão ou não, qual degrau da escada você está. De repente, você e sua família deveriam estar no 2º degrau, estão no 5º. Né? Quem está financiando esses 3 degraus? Alguém. O seu cunhado, a sua sogra, o banco, a financiadora. Né? E isso é muito ruim. Quando acaba isso, e você sabe que a gente acaba sempre querendo mais, e se não tem esse olhar crítico, isso vai aumentando. Eu tive aumento de 10%, ou o meu faturamento aumentou em 15%. Eu já vou aumentar meu Prolabore em 20%. Eu já vou trocar de carro, né? E isso é muito comum. Uma armadilha, então, né? Para entender, alguns sinais acontecem e você precisa ficar muito atento, porque tem gente que fica a vida toda vivendo num padrão de vida errado e quando chega no final da vida não tem um tostão, não tem uma casa, não tem um canto para ficar. Isso é muito triste. Então, vai a dica para quem está nos acompanhando. Você falou, e eu estou aqui pensando, né? E agora a Fabiana até mandou uma planilha vida. Uma das minhas coisas que eu adoro fazer são planilhas. Quando a gente aprende a mexer com uma planilha de Excel, e eu comecei lá atrás, no Lotus 1, 2, 3, e depois acabei migrando para o Excel. Lembro. Então, eu acho isso uma delícia. A gente consegue fazer projeções, a gente consegue fazer avaliações de uma série de ângulos diferentes, e isso vai nos dando tranquilidade. E se a gente entender que aquilo ali não é uma pura verdade, e seguir aquilo, a gente vai estar assim de uma forma muito, muito tranquila, né, na sua vida financeira. Você está falando de consumo, né? Você está falando de uma pessoa que ganha e acaba até indo para um degrau para cima. E aí as pessoas acabam falando assim, pô, mas qual que é o consumo consciente? Né? Como que ela vai consumir conscientemente dentro daquele padrão? Como que devemos organizar e exercer eficazmente o consumo de forma equilibrada e de forma consciente? Né? Essa é a pergunta, mas eu costumo até brincar o seguinte, eu uso isso para mim. Na vida a gente está de 2 formas, ou ganhando ou pagando. Né? Então eu procuro sempre estar analisando. Né? Mas qual é sobre esse isso consumo? Mesmo. Como que é esse consumo de forma equilibrada? Olha, fazendo o link do que você acabou de falar, que você gosta de planilha, e também a Kelly, eu acho que a Kelly, ela falou que a planilha é amiga dela, olha que bacana, né? E é verdade, a planilha, ela ajuda muito, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu usava muito a planilha também. Aí eu criei um sistema de reeducação financeira, né? Que as pessoas acompanham pelo celular a hora que pode comprar e a hora que não pode, né? Porque planilha você tem que ligar o computador, atualizar e olhar. Hoje eu tenho um sistema que você olha para ele, as carinhas já ficam felizes ou tristes. Se você falou que vai gastar com comida fora de casa, o valor de R$500 no mês, ou roupa e sapatos, seja onde for, a qualquer momento você e sua família vai clicar lá, vai vir uma carinha te mostrando. Pode comprar. Não, não pode. Você falou que ia gastar só isso. É um aplicativo? É um sistema baseado na minha metodologia. E esse sistema está em todo o Brasil e além disso, fora do Brasil. Então, a gente precisa. Bom, o que é consumo consciente? Né? Primeiro, a gente tem que entender o que é consumo. Consumo é algo que você precisa, te supre uma necessidade e também, por que não, te dá prazer. Ah, mas eu vou consumir isso. Eu vou só consumir aquilo que eu tenho necessidade. Não, aí também não.
Você tem que, em algum momento, consumir algo que te dê prazer. Talvez você não precise, mas te dá prazer, isso é importante. Um bom vinho, né? Uma pizza gostosa, isso é maravilhoso, né? Não é maravilhoso? Isso recarrega suas energias e tudo mais. O que a gente tem que tomar cuidado é que, com o cartão de crédito, com uma série de ferramentas que a gente acaba comprando um monte de porcaria sem saber o que é, né? Às vezes, por mero descuido, ou de repente você quer compensar alguma situação que você está. Ah, eu tô triste, eu vou comprar. Ah, eu tô alegre, eu vou comprar, né? Por isso que você tem que, para entender se você está consumindo de forma consciente, primeiro, eu preciso. Às vezes eu compro alguma coisa que eu quero, mas não preciso. Bacana. Mas se você percebe que está comprando um monte de porcaria, um monte de roupa no seu guarda-roupa que você não usa, que você tá deixando lá jogado, você não está comprando consciente. E você está perdendo dinheiro. E você talvez não tenha um futuro financeiro bacana por conta dessas porcarias, dessas roupas. O crédito ele é muito facilitado em algumas situações, né? A possibilidade das pessoas estarem consumindo. E o que você falou, das pessoas às vezes estarem tristes, vai lá para ficar alegre e acaba comprando. Às vezes eu percebo isso na minha casa. Quando minha mulher chega com um monte de sacola, mesmo? Eu falo, tá triste. Aí eu, que alegria. Eu preciso... vai lá para almoçar, para jantar, para não ficar mais triste, porque senão a nossa economia vai à falência. Pedro, a gente sabe que a gente vem acompanhando nos noticiários que muitos brasileiros estão endividados, né? As pessoas mantêm esse círculo vicioso que você acabou de dizer, né? De que faz um empréstimo, paga o cartão de crédito, aí atrasa de um lado, paga outro, e vai virando uma bola de neve que ele nunca sai de uma situação negativa para passar num ponto de equilíbrio ou até um saldo positivo. E qual é a melhor maneira de se sair de dívidas, né? Essas pessoas que estão endividadas, como que ela pode, essa acho que vai ser a dica da noite, como que essas pessoas que têm essas dívidas conseguem estar resolvendo ou tendo um caminho para estar resolvendo essas dívidas? Perfeito, olha só, ao longo de toda essa minha jornada de 25 anos como educador e terapeuta financeiro, muitas pessoas passaram pelo consultório e eu pude ajudar muitas pessoas, né? E a grande maioria me buscava para dizer, Pedro, eu tenho dívidas, eu não estou conseguindo pagar essas dívidas, eu não estou conseguindo cumprir os meus acordos, né? O que eu faço? Né? Porque ao longo do tempo se descontrolaram, não planejaram, e aí chegou o momento que aquela conta que estava negativa há alguns dias no mês, ficaram mais negativas, mais dias, e chegou o momento que aquilo virou uma bola de neve, e aí o banco disse, vamos fazer o empréstimo, porque você está pagando, né? Hoje o máximo que se pode cobrar, o banco 8% de juro na conta do cheque especial, né? Antigamente era 10, 12. Então, o banco dizia, olha, eu vou te oferecer um empréstimo por 2%, 3%, e a pessoa acaba fazendo. E depois ela não consegue pagar. Por quê? Porque não tem um planejamento financeiro. De novo, decisões financeiras sem planejamento financeiro dão errado. E aí, ao longo do tempo, Fernanda, essas pessoas ficam com essa dívida, com esse acordo que nunca acaba. E aí ela diz o seguinte, geralmente as pessoas falam, Pedro, se não fosse esse acordo, se não fosse esse empréstimo que eu estou pagando já há 5, 6 anos, Nossa, eu estaria hoje guardando dinheiro. Então, você disse muito bem desde o começo, quando você começou a falar sobre a sua questão de que você sempre respeitou os seus credores, você sempre teve uma transparência. Isso é muito, muito importante. Essa transparência com o banco, essa transparência com o seu credor. Por quê? São eles que vão poder te ajudar. Claro que quando você pega um empréstimo e você vai negociar esse empréstimo, você tem uma dificuldade, porque enquanto você está pagando, você é um bom cliente. Quando você deixa de pagar, aí sim começam-se as negociações. Infelizmente é assim que funciona, né? Mas, quando a gente não fala em banco, a gente fala em fornecedor, e a gente fala, de repente, o proprietário do imóvel que você mora, negociar
né? Mas negociar tem que ser feito com planejamento. Não adianta você negociar e prometer e depois não conseguir cumprir. Então, dá para sair da dívida? Dá, né? Lá no consultório, eu faço muitas avaliações financeiras, tanto família como empresa, e por meio de um laudo financeiro, eu digo, vamos por esse caminho. Às vezes, a gente até tem que pedir para o cliente, para de pagar um pouco isso, senão você não vai sobreviver. Se você continuar pagando isso, você não vai conseguir comprar comida em casa. Se você continuar pagando isso, você não vai comprar insumos para o seu negócio. Então, existem algumas estratégias, né? Que é realmente entender qual é essa dívida e tomar decisões em cima disso. Mas é totalmente possível sair das dívidas. Mas melhor do que sair da dívida, Fernando, é não entrar em mais dívidas. Porque muitas pessoas acabam saindo de uma dívida e se ela não tem um planejamento, em 2, 3 meses ela entra em outra. E aí a vida passa com 50, 60, 70 anos, a pessoa nunca soube o que é viver sem um empréstimo. Ela vai fazer uma bola de neve, né? É aquela bola de neve que ela vai rolando, sim. Vai crescendo, arruma novos credores, novos financiadores, e muda, né, de um para outro, e a bola vai crescendo. Eu vejo, ele migra. Eu vejo isso aí que acontece com algumas pessoas, às vezes próximo, você vai tomando conhecimento, e é difícil, às vezes você quer até ajudar, mas a ajuda tem que partir dela mesma em mudar algumas coisas, né? Desde quando eu comprei o seu livro, né, e ele fica na cabeceira da minha cama, depois que eu li, eu falei, isso aqui é um livro para se manter na cabeceira. Eu agradeço. Não tenho que agradecer, não. Eu acho que uma das coisas que nosso país precisava incentivar era a educação financeira lá no prezinho, lá para as crianças, aprenderem a fazer conta, aprender a saber administrar mesada, né, aprender a negociar, comerciar na escola, sabe? Eu acho que isso seria algo muito sadio, lógico, não para imediato, mas para daqui 15, 20, 25 anos. Se nós tivéssemos isso lá atrás, as pessoas seriam mais expert em lidar com o dinheiro e não estaria passando por isso que você acabou de dizer que era rolando dívida, né? Rolando dívida. E falando do seu livro, né? Que dinheiro é bom e eu gosto, e eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Você fala... Não há quem não fale isso quando vê meu livro. O título foi maravilhoso. Você fala o seguinte, sobre colchão financeiro e investimento, né? E às vezes quem olha assim de uma primeira leitura fica meio confuso, né? O que é colchão investimento, colchão financeiro e o que é investimento? Explica pra gente, Pedro, qual a diferença de um e de outro? Olha só que interessante. Quando você faz um planejamento financeiro, você elenca quais são os seus gastos. Existem aqueles gastos que são fixos e ponto, né? O seu condomínio pode mudar um pouco o valor. Que mais? Você pode ter uma conta de água, de luz um pouco maior ou menor em determinado momento, mas existem aqueles gastos que você tem o controle. Quanto eu quero gastar com comida fora de casa? Quanto eu quero gastar com roupa, com sapato, com, sei lá, com presente, seja o que for. Com combustível, né? Mostrando a questão da logística. Tem gente que vai para cá, volta e acaba gastando muito com combustível. Então, quanto é que eu quero gastar, né? Perfeito. Feito isso, você tem que monitorar para ver, lembra das carinhas que eu disse? Uhum. Você monitora e fala, tô dentro, legal. Hoje dia 15, a carinha tá feliz. A carinha ficou triste, você parou. Mas eu queria uma blusinha. Peraí, a carinha tá triste. Parou. O mês que vem você vai ter uma nova verba. Então tá bom, perfeito. Porque o que as pessoas sentem falta é o seguinte, não posso mais comprar. Mentira! Você não pode durante 15 dias, 10 dias, depois você volta com a verba. Quando você faz isso, monitora, e você sabe que você está dentro, perfeito. Nesse orçamento, tem que sobrar uma graninha para você criar um colchão financeiro, que é a reserva para um imprevisto. O ideal é você ter num colchão financeiro pelo menos 3 despesas mensais que você tem hoje. Então, se tudo der errado, se alguma coisa acontecer, a gente viu muito bem agora na pandemia que tem gente que está há muito tempo sem ganhar. Com esse colchão financeiro, está suprindo, não está feliz, mas está pelo menos sossego, porque não vou precisar pegar empréstimo e tranquilo. Aí aconteceu isso, você pega, empresta e devolve. Perfeito? Perfeito. O
Quem não tem essa reserva financeira hoje deve estar sofrendo. Mas agora é hora de fazer isso, não para uma próxima pandemia, que a gente nem quer isso, pelo amor de Deus, mas para uma próxima crise. A gente sabe que a vida é assim, Sim. né? Às vezes você perde o emprego, às vezes você se separa, não é? Tem que estar preparado para isso. Então, o colchão financeiro é um valor que você guarda, você reserva, que também é um investimento. Mas é um investimento mais a curto prazo, porque vai que acontece alguma coisa, você vai lá, pega, supre e devolve. Então, o grau de liquidez é maior. Você pode pegar a hora que você quer. A partir desse momento que você tem um planejamento, que você monitora isso e tem esse colchão financeiro, a partir do terceiro, 3 despesas mensais, isso é uma média, tá? Não é padrão. E aí, a partir daí, você começa a investir. Você pode investir aonde você quiser. Só que você só vai investir quando você suprir o planejamento, o monitoramento e o colchão financeiro. Antes disso, não invista. Você vai fazer coisa errada. Por quê? Porque muitas pessoas falam, eu recebi meu 13º, eu vou investir na bolsa, eu vou investir não sei aonde. Investe em dezembro, em janeiro, a conta está negativa, ela tem que pegar aquele valor e perde dinheiro. Uhum. Né? Então, a sequência é exatamente isso. Então, os dois são investimentos. O primeiro é com grau de liquidez alta, o segundo não tão alta, e o segundo é para o futuro. Sabe aquela ideia que os nossos pais falavam? Guarda esse dinheiro e finge que não existe. Se você não tem um planejamento e você não tem esse conceito de colchão financeiro e de investimento, a primeira vontade, eu acho que eu vou trocar de celular. Eu tenho um dinheirinho lá. E outra coisa, se você não tem nome para o seu dinheiro guardado, já era. Tem que ter um nome. Tem que pôr nome. Né? E o investimento é para o futuro. Eu acho que esse tipo de organização financeira, ela é muito importante. Né? Ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. E o que eu percebo é que o primeiro passo é o mais difícil, porque ele parece muito pequenininho. Né? Se você fala assim, eu vou guardar R$100 por mês, R$200 por mês, depende do seu padrão de vida, vou guardar R$1.000 por mês, e ele parece pouco. Mas, se você criar o hábito, depois de um mês, você está com R$2.000, R$3.000. E aí, a hora que você começa a olhar para esse valor, e tem o nome de colchão, ou de investimento, ou de reserva, e aí você vê ele crescendo, e aí começa a te dar esse ânimo. É difícil o primeiro mês, você tem que ter aquele empenho muito grande, mas a hora que ele começa a crescer, render frutos, juros, dividendos, é muito gostoso. Né? É uma delícia. É uma delícia, né? Sim. E eu vou ter que dar uma interrompida, Pedro, porque é o seguinte, nós já estamos... Tá bom. Bater papo é uma delícia. Falando de dinheiro, então, o tempo faz assim, muito rápido. Será que todo mundo está gostando? Vamos pedir para mandar um joinha quem está gostando. Eu estou vendo vários amigos aqui. Eu não estou querendo, interromper, mas tem muita gente que eu adoro aqui, gente que eu conheço. Então vou pedir para mandar quem está gostando, põe um joinha. E manda coração também, que a gente também gosta. Então, coração tá um monte aqui. Então, pode ser coração também. Olha lá. Bastante cupons aqui. Eu vou ter que fazer esse sorteio para estar distribuindo a cesta. E eu não vou espalhar no chão, senão eu vou fazer uma sujeira aqui. Mas... Aí o seu gelado vai ficar bravo. Márcia C. Pereira. O final do telefone dela é 3216. Vamos ver se ela está assistindo aqui. A tag dela é @RodrigoGabriel. E a senha está certa. Vamos ver se ela está aqui. Márcia Pereira. Vamos ver. A gente aguarda mais um pouco. Senão eu vou buscar um outro cupom aqui. Ótimo. Dou-lhe uma... Dou-lhe duas, dou-lhe 3. Márcia, você não está aqui. Perdeu uma cesta. Eu vou buscar outro cupom. Maria do Carmo Moreira ou Marina Lima. Final do telefone 8585.
Maria do Carmo, você está aí? Dá um oi assim, para falar, estou aqui. Vamos lá. Ela acertou. Não. A tag dela é Lima Moreira. Ah, ela apareceu! Lima Moreira. Ganhou! Lima Maria do Carmo Moreira. Tá ela aqui, ó. Lima. Ei. Aqui, ó. Parabéns! Parabéns! Ah, legal. Ficamos muito contentes de quem pôs aqui, está acompanhando a gente. Isso é muito legal. Maria do Carmo, além da cesta, mostra aqui a cesta para ela, para todo mundo. Além da cesta, e olha, o vinho é o mesmo que eu estou bebendo hoje, fantástico. Pão, salame, azeitona, torrada. Além da cesta, vai ganhar um livro autografado pelo Pedro Baggio, que vai fazer uma dedicatória para você. Isso. Depois a gente entra em Sem contato dúvida. e a gente fala como está retirando ou como está enviando isso para você. Lima, Maria do Carmo. Maria do Carmo, muito obrigado. Fiquei muito contente. E então, Pedro, nós estávamos falando sobre o seu livro, sobre o colchão financeiro. Agora, uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu até me antecipei, né, no assunto. Como incentivar a educação financeira para os filhos, netos e sobrinhos? A mesada é uma boa ferramenta para as crianças e adolescentes. É o que eu falei da educação financeira, que acho que seria muito importante. O que você me fala disso aí? Como incentivar essa educação para as crianças, Pedro? Ah, olha, Fernando, mas é muito... Você sabe que eu sou apaixonado pela educação financeira, né? Eu exalo a educação financeira. Né? Eu adoro. As mudanças das pessoas, os resultados valem muito mais do que qualquer coisa para mim, porque, além disso, é a minha missão de vida, inclusive, ajudar as pessoas, né? Qualquer dia a gente conta um pouco a minha história, mas não é hoje o dia. O que acontece? Muito lá atrás, na nossa época, e para as pessoas que têm um pouco mais de idade aqui, que estão nos acompanhando, sabem que a educação financeira lá atrás não era comum, não. Quando a gente perguntava, pai, e aí, quanto você ganha? Ele falava, fica quieto, menino, vai brincar, que isso não é coisa de criança, né? Lembra? Sim. E aí, isso foi passando. E aí, o que acontece? Muitas pessoas hoje não têm esse planejamento, não têm essa educação financeira, e falta muito na vida, porque com isso tem gente que ia decolar na vida. A falta disso não deixa decolar. Hoje em dia, eu faço trabalhos também para as escolas. Então eu vou até ao mercado com as crianças, né? Nós fazemos alguns acordos, né, com os alunos. Os pais, eles dão uma verba, as crianças vão no mercado junto com a equipe, com R$10, né? E lá no mercado, nós fechamos 3 caixas e conversamos com o gerente para que os caixas tenham paciência, porque as crianças vão passar, vão chorar, porque o valor passou e elas querem comprar, né? Existem certas situações ali, várias situações. Então, eu vou ao mercado e faço isso. Então, as crianças, elas têm a grande possibilidade de saber o valor do dinheiro, se pode ou se não pode. Em algum momento, sai um BOzinho lá no caixa, porque a criança disse, não, eu quero. Não, mas o seu dinheiro não dá, mas eu quero, né? E o último que eu fiz numa escola em São Paulo, bem conceituada, a criança não sabia limite, não tinha limite. E aí, a mãe também não dava limite. Tanto é que na hora de pagar, a moça disse, olha, você não tem dinheiro para comprar isso. Ela falou, eu tenho, minha mãe me deu mais 50. Entendeu? Então, assim, olha o limite. O limite já vem de casa, a falta de limite, né? Então, se você, em contrapartida, as outras crianças participaram, teve o momento da compra, teve o momento da troca, teve o momento da reflexão antes de passar pelo caixa, e isso ajuda demais as crianças, né? E depois nós fizemos um trabalho junto com os pais, né? E para entender quais foram os reflexos que tiveram em casa por conta dessa nossa dinâmica. E eles disseram que as crianças agora, quando os pais vão ao mercado, elas dizem, olha só, primeiro você entra, você olha tudo, veja o que você vai pegar e depois você pega. E depois você pensa se você quer mesmo. Então, as crianças ensinaram os pais, Fernando. Então, olha a transformação.
Né? Então, é importante sim. O que eu percebo, Pedro, em várias situações, é que as pessoas, os pais, em alguns pais, eles não querem frustrar a criança em hipótese alguma. Ele não quer que a criança tenha o impacto do não, né? E aí facilita, ele se torna um facilitador muito grande para que as coisas aconteçam, seja que preço for. E eu vejo que isso não é sadio, porque a pessoa acaba não tendo essa referência de valor, de não, de limite, de conquista, né? De espera. Né? Para não frustrar com isso daí, acaba não propiciando a educação financeira. Pedro, por incrível que pareça, a gente tem mais 8 minutos aqui, se eu não estiver enganado, e... Olha só! Falta 10 minutos. Falta 10 minutos. E eu tenho aqui uma última pergunta que eu quero fazer, porque eu quero aproveitar até o último instante com você. Vamos lá. Eu vejo que o Brasil tem muito empreendedor, muitas pessoas criativas, né, em aproveitar o momento, em saber ganhar dinheiro, né? Não tirar proveito das pessoas, mas tirar proveito daquele momento, de como que eu consigo sobreviver e como que eu consigo fazer um adicional. É uma oportunidade. Eu gosto de, vou dizer assim, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. O que você dá de dica para esse momento de como que a gente pode aproveitar oportunidades? Qual a criatividade financeira que a gente pode exercer para ficar com saldo positivo? Muito bem. Muito se fala na criatividade para aumentar a receita, não é? Sim. Eu estou sem emprego, eu vou fazer bolo, acho perfeito. Eu vou prestar algum serviço, e se preocupa bastante na questão da receita, que é muito importante, porque sem essa receita você não supre os seus gastos, né? Porém, temos que ser muito criativos na definição e de reclassificação das despesas. Né? As pessoas acabam não se preocupando com isso. Se você não consegue ter receita do jeito que você quer, você pode sim diminuir as despesas, porque no final as contas vai dar um valor positivo ou menos negativo. Então, olhar para as receitas, se puder fazer realmente algum trabalho, faça. Mas olhe com lupa as despesas. A gente faz no consultório, quem quiser, nós fazemos um planejamento, nós fazemos uma avaliação para entender e entregar para a pessoa um orçamento ideal para ela. E a partir daí começar a fazer a vida acontecer. Seja em pandemia ou seja fora. Porque a gente sabe que as coisas vão melhorar. Melhorando, sim, ela vai ter esse planejamento. Então, é importante que olhe com uma lupa e veja, nossa, eu gastei tudo isso com isso? Nossa, eu dei tanto presente assim? E aí, ser criativo. E ser criativo em família. Não adianta você só ser criativo, que você chega para o seu marido, para sua esposa, e diz assim, estou querendo fazer isso. O seu cônjuge ou sua família fala assim, você está louco? Claro que não. Nós não concordamos. Então, ser criativo com a família. E aí essa criatividade, ela vai gerar comportamentos bacanas, ela vai gerar alinhamentos no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e aí todo mundo vai para o mesmo caminho. Agora, estamos passando por um momento complicado. Ok, sim, mas isso vai passar. Começa agora. Eu digo para todo empresário que me procura e toda a família que me procura, vamos limpar a nossa casa, deixar bem arrumadinha, porque daqui a pouco os clientes voltam, né? As visitas vão voltar, e você estando preparado e já assumindo que várias despesas que você tinha, você talvez possa não tê-las mais, ou tê-las de uma forma muito menor, você vai conseguir. Então a criatividade é muito, muito importante, a criatividade financeira. Eu já, durante esses quase 50 anos aí na atividade para ganhar dinheiro, eu teve muitos períodos que eu usei da minha criatividade, fazendo coisas assim totalmente diferente daquilo que era a minha atividade. Como eu falei, aos 22 anos eu montei minha primeira loja de roupa em shopping center. Era uma atividade que estava começando o shopping center em 82, né, um segmento que era iniciante. E só que era o seguinte, quando você pegava janeiro, fevereiro e março,
você não tinha um movimento que se tinha durante o ano. Era um momento muito crítico. As despesas de shopping já eram caras, apesar de ser ainda no começo. E eu ia buscar outras alternativas. Eu cheguei a fazer algo que eu gostava muito na época, que era comercializar carro, comprar e vender carro, né? Porque eu já tinha um histórico anterior de carro e eu conseguia me suprir nessa compra e venda. Então é algo assim que eu trago depois de muito tempo, né? E pode-se dizer mais recentemente, eu aprendi lendo alguns livros, entre eles um livro de um filósofo chamado Nietzsche. Ele diz o seguinte: aquilo que não me destrói me fortalece. Então, essa crise que a gente está vivendo agora, eu vejo como uma oportunidade muito boa para a gente se fortalecer, em vários aspectos. Não só no financeiro, mas no de relacionamento, no de preparo para o momento seguinte, para o passo seguinte, para a nova retomada que nós vamos ter, né? Então, a gente está vendo acontecer muita coisa diferente, muitas lives, muitas webinars, pessoas falando, compartilhando experiências. Isso é um momento muito gostoso. É um momento assim de muita reflexão. A semana passada nós tivemos aqui a doutora Valquíria Basso, falamos muito sobre o comportamento familiar dentro de toda essa crise. E então, você vê, são coisas que vão acontecendo para nos tornar cada vez mais fortes. Pedro, se eu não estiver errado, não tenho dúvida. Falta 2 minutos. Infelizmente, é coisa assim... ainda bem que eu tenho a felicidade de ter você no prédio onde eu cuido, eu faço a sindicância. Então a gente pode sempre estar batendo papo. Vamos esperar abrir aquele café para a gente poder estar se falando. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Oi. Rapidamente. Eu gostaria de presentear essas pessoas que estão aqui também com uma consulta financeira totalmente gratuita para eu poder ajudá-la em alguma maneira. Então, as 5 primeiras pessoas que entrarem em contato, a gente vai agendar, tá bom? E aí eu vou fazer essa consulta, hoje em dia, de forma online, tá? Okay. Então, eu ofereço isso para todos. Tá, e como que as pessoas podem entrar em contato? Entrando no seu Instagram, como que faz? Pode entrar no meu site, é facinho. Dinheiro é bom e eu gosto.com.br. Olha que é fácil, né? Não tem como esquecer. Dinheiro é bom e eu gosto. Entrou lá, clica no WhatsApp e já fala. Ou então entra no Brasil, Planejamento Financeiro. Procura Pedro Brasil que você vai encontrar em todo lugar. Muito legal. Bom? Tá bom, Pedro. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição de tempo em estar compartilhando com a gente, dando essas dicas, esclarecendo algumas coisas. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Agradeço também ao Geraldo por estar cedendo o local, o Empório Verace. Eu falo para as pessoas, venham conhecer. E se você tem esposa, namorada, noiva, alguém que mereça ser presenteado nesse dia 12, venham ver as cestas. São coisas muito bonitas, são cestas muito bonitas, de muito bom gosto, com produtos deliciosos. E também tem a Cantina Verace, onde você pode estar encomendando um jantar assim, que você só vai precisar comprar as luzes de vela para colocar na mesa. Porque ele vem completo, inclusive, com uma sobremesa, tiramisu, que é fantástico. A minha mulher é o meu preferido. Adora. Então, eu recomendo para vocês. Visitem o Instagram, Empório Verace, Cantina Verace, e aproveite que eles estão com algumas oportunidades aqui muito interessantes. Gente, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, participando desse bate-papo com amigos. Tá? É uma experiência que, para mim, muito gratificante poder estar fazendo isso. Eu agradeço a todos e deixo um forte abraço e uma boa noite, um bom descanso a todos. Pedro, quer falar um tchau também? Aproveita os últimos minutinhos. Um tchau. Muito obrigado. Só dizer que tem tanta gente perguntando, comentando, a gente não vai conseguir, mas tem muita gente e eu deixo um abraço para todos aí também. E um abraço para você, Fernando. Obrigado, Pedro. Abração para você. Eu vou estar encerrando, então, porque já vai estourar 1 minuto agora. Tá bom, um abração. Tchau. Outro, tchau.